A maldade do pecado, por Thomas Watson. O forno aqueceu mais, uma descrição clara das pessoas que terão uma parcela maior nos tormentos do inferno. Estes receberão maior condenação. Marcos 12:40. Pensei em parar minha caneta aqui, mas supondo que os maiores discursos dessa natureza sejam pequenos o suficiente para desviar as pessoas más de seus excessos, tenho mais uma palavra a acrescentar. Se os pecadores não perdessem a razão, eles seriam persuadidos a refletir um pouco e considerar seriamente a condenação de seu estado após esta vida e levar a sério este texto tirado dos próprios lábios de nosso Salvador. Estes receberão maior condenação. Não pretendo interferir no contexto, mas tomarei as palavras como elas estão inteiramente em si mesmas. No texto há 3 partes. Uma fornalha ardente, condenação. A fornalha esquentou mais, uma condenação maior. As pessoas, para quem esta fornalha é duplamente aquecida, estas receberão. A proposição que pretendo é esta: existem alguns tipos de pecadores que serão mais severamente atormentados no inferno do que outros. Estes receberão maior condenação. Em relação à duração do tormento, todos serão punidos igualmente. Todo o regimento negro de réprobos ficará no inferno para sempre. Mas em relação ao grau de tormento, nem todos serão punidos igualmente. Alguns terão uma indignação mais ardente do que outros. Quanto maior castigo, você acha que alguém merecerá. Hebreus 10:29. Aqueles que tiverem o menor castigo, no inferno terão o suficiente. A parte mais fria do inferno é um castigo quente o suficiente, mas há alguns que terão um lugar mais quente no inferno do que outros. Todos irão para aquela prisão de fogo, mas alguns pecadores Deus lançará no calabouço de fogo. Aqueles cujas impiedades são mais terrivelmente aumentadas e que pecaram em uma taxa maior do que outros, Deus dará seu golpe total no inferno e os rasgará em sua ira. Salmo 50:22 diz: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, ou eu os despedaçarei, sem ninguém para os resgatar. Para tais, ele aquecerá a fornalha infernal 7 vezes mais. Eu lhes darei brevemente uma lista e um catálogo de tais pecadores que, morrendo em impenitência, receberão maior condenação. Primeiro, aqueles que são intencionalmente ignorantes. Uma coisa é não saber, e outra é não querer saber. Eles podem ter a noção do Deus verdadeiro, mas não querem. Eles pisoteiam essa pérola do conhecimento divino. Eles não apenas negligenciam o conhecimento, mas o rejeitam. Oséias 4:6. Porque rejeitastes o conhecimento. Ou como a palavra hebraica significa, odiastes. Os etíopes amaldiçoam o sol. Assim também rejeitam a luz do conhecimento salvador. Esses desprezadores do conhecimento terão uma parcela maior nos tormentos do inferno. Isaías 27:11. Israel é uma nação tola e estúpida, pois seu povo se desviou de Deus. Portanto, aquele que os fez não mostrará piedade nem misericórdia. E para Deus não mostrar piedade é levar a extremidade da lei sobre eles. Segundo, aqueles que não seguem o que é bom para si mesmos, nem permitem que outros o façam. Lucas 11:52. Quão terrível será para vocês, especialistas em lei religiosa, pois vocês escondem a chave do conhecimento do povo. Vocês mesmos não entram no reino e impedem que outros entrem. Aqueles que não leem a Bíblia, nem permitem que seus filhos a leiam. Aqueles que não ouvem um bom sermão e desencorajam seus vizinhos de ouvir. Aqueles que tapam os canos que devem transportar a água da vida e que eclipsam as lâmpadas do santuário, esses receberão maior condenação. 1 aos Tessalonicenses 2:16 diz: proibindo-nos de falar aos gentios para que alguns não sejam salvos. Ao fazer isso, eles continuam a acumular seus pecados, mas a ira veio sobre eles ao extremo. Terceiro, como o pecado contra iluminações e convicções claras. Destes o apóstolo fala em Tiago 4:17. Ele sabe o bem que deve fazer e não o faz. Eles não ignoram que as coisas que fazem são pecado. A consciência, como os querubins, está com uma espada flamejante para detê-los. Ainda assim, eles comerão a maçã do prazer
embora morram. Os pecados desses homens têm uma veemência. Isso tornou o pecado dos anjos caídos tão grande pelo qual eles estão acorrentados. Eles não tinham ignorância, nenhuma paixão para incitá-los, nenhuma tentação, mas pecaram voluntariamente e por pura escolha. Este pecado contra a consciência é acompanhado de orgulho. Os pecadores conhecem a mente de Deus, mas agem de forma contrária a ela. Eles colocam sua vontade acima da vontade de Deus. Eles dizem em seu coração como o faraó, Êxodo 5:2, quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Este pecado contra a consciência é acompanhado de impudência. Não importa o que aconteça, Deus puna ou não, os homens perseguirão seus pecados. Aqui, o véu da modéstia é posto de lado. Se Deus tem sido tão terrível contra os pecados de enfermidade e paixão, como vemos em Moisés e Uzá, quão feroz será sua ira contra pecadores tenazes. Pecados contra a iluminação e a convicção fazem feridas profundas na alma. Outros pecados trazem sangue. Estes são uma facada no coração. Cada pequeno buraco no telhado deixa entrar chuva, mas uma rachadura na fundação põe em risco a queda da casa. Todo pecado de fraqueza é prejudicial, mas pecados contra a iluminação ferem a consciência e ameaçam a ruína da alma. Pecar neste assunto torna o pecado mais pesado e o inferno mais quente. Considerem isto, todos vocês que se rebelam contra a luz do Evangelho, se não se arrependerem, vocês serão mais queimados no inferno. Lucas 12:47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não faz o que o seu Senhor quer, será castigado com muitos açoites. Quarto, tais como são conspiradores e planejadores do pecado. Salmo 36:4. Eles ficam acordados à noite, tramando conspirações pecaminosas. A cabeça de muitos homens doem até que eles descubram algum novo pecado. Tais foram aqueles homens que inventaram um decreto contra Daniel e fizeram o rei assiná-lo, Daniel 6:9. Esses inventores de coisas más serão mais atormentados em inferno do que outros. Aquele que primeiro trama uma traição é contado como o criminoso capital e tem as torturas mais agravadas. Miqueias 2, versículo 1. Ai daqueles que planejam a iniquidade. Este ai é como uma tonelada de chumbo para afundá-los mais profundamente na condenação. Quinto, aqueles que odeiam a santidade. O diamante da graça é odiado por causa de seu brilho cintilante. Se os homens odeiam os santos por sua graça, como odiariam a Cristo se ele estivesse agora na terra? Deus colocará em seu seio aqueles que o odeiam? Não. Eles terão um lugar mais baixo no inferno do que os outros. Deuteronômio 7:10. Mas aqueles que o odeiam, ele retribuirá na face com destruição. Ele não será lento em retribuir na face deles, aqueles que o odeiam. A repetição mostra tanto a veracidade quanto a severidade de sua punição. Sexto, aqueles que são amantes do pecado. Jerônimo disse que é pior amar o pecado do que cometê-lo. Aquele que ama o pecado, seu coração está no pecado. Ele o segue com prazer, como um homem faz seu jogo. Eles realmente se alegram em fazer o mal. Jeremias 11:15. Os pecadores dizem que odeiam o diabo, mas amam aquilo que os levará ao diabo. Os amantes do pecado terão mais tormento do inferno. O fogo os fará esquecer o prazer. Apocalipse 22:15. Fora estão os cães, os que praticam artes mágicas, os sexualmente imorais, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É ruim o suficiente dizer uma mentira, mas aquele que ama a mentira ficará mais baixo no inferno. Sétimo, terão um grau maior de tormento aqueles que perseguem o povo de Deus. Atos 7:52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Os piedosos são chamados ovelhas, e os ímpios chamados sarças. Essas sarças rasgam não apenas a lã, mas a carne das ovelhas. Estas serão punidas com mais medo. O que eles devem suportar depois pode ser testemunhado pelo inferno que muitos deles sentem em sua consciência e pelos julgamentos de Deus sobre eles nesta vida. Carlos IX da França,
que derramou tanto sangue protestante no massacre de Paris, que tingiu os rios de uma cor carmesim, foi atingido por Deus com um sangramento excessivo em várias partes do seu corpo para espanto dos observadores. Se Deus nesta vida ordena suas flechas contra os perseguidores, Salmo 7:13, então certamente ele fará deles sua marca permanente no inferno, na qual ele atirará por toda a eternidade. 8º, aqueles que são aparentemente bons para que possam ser realmente maus, aqueles que fazem da profissão uma cobertura especiosa para sua maldade, para que sob essa máscara possam mentir e enganar. Eles fazem a obra do diabo no uniforme de Cristo. Provérbios 7:14. Hoje paguei meus votos, venha, enchamo-nos de amor. Quem suspeitaria dessa prostituta, tendo estado na igreja? Ela fez de sua devoção um prefácio ao adultério. Lucas 20:47. Eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Estas receberão maior condenação. Longas orações para esse fim, para que pudessem fazer ações injustas, era hipocrisia condenável. Aqueles que fazem da religião uma cobertura para continuar seus pecados mais suavemente, esses ficarão no lugar mais quente do inferno. 9. Aqueles que não fazem obras de misericórdia. Seus corações estão endurecidos contra os pobres de Cristo. Estes terão uma porção maior nos tormentos do inferno. Tiago 2:13. Ele terá julgamento sem misericórdia. Quem não mostrou misericórdia. Ele terá tormento, e nada além de tormento. Uma pessoa pode ser cruel não socorrendo o pobre, como por injustiçá-lo. Tal pessoa terá julgamento sem misericórdia. 10. Os que morrem sob a descrença final. Muitos pensam que ninguém deve ser considerado infiel, mas turcos e pagãos. Sim, há muitos professores infiéis que não acreditam na veracidade e santidade de Deus. Eles não têm tanta fé quanto os demônios. Tiago 2:19. A infidelidade está ligada à impenitência. Atos 19:9. Alguns se endureceram e não creram. A descrença dá a Deus a mentira. Primeira carta de João 5:10. Portanto, essas pessoas são colocadas na vanguarda daqueles que vão para o inferno. Apocalipse 21:8. Os incrédulos terão seu lugar no lago de fogo que arde com enxofre. 11. Aqueles que ficaram grisalhos sob o Evangelho, mas nunca estão melhores. Estes desfrutaram das orações, lágrimas e lições dos ministros mais escolhidos de Deus. Eles foram colocados nos pastos mais gordos das ordenanças, mas ainda assim podem dizer com o profeta, minha magreza, minha magreza. Isaías 24:16. Eles tiveram pregações calorosas, mas congelam no sol. Eles podem ouvir ministros pregarem as mensagens mais surpreendentes e vê-los lançar os clarões do fogo do inferno sobre a congregação, mas suas consciências não são mais agitadas do que os pilares da igreja. Orgulhosos eles eram, e ainda são orgulhosos. Profanos eles eram, e ainda são profanos. Todos os sermões que ouviram são como chuvas caindo sobre uma rocha que nunca se torna mais macia ou mais frutífera. Os pulmões dos ministros estão esgotados, mas nenhuma obra de refinamento da graça passou por eles. Estes certamente terão maiores graus de tormento. Se os pagãos que nunca ouviram falar de Cristo são condenados, estes serão duplamente condenados. Mateus 11:23-24. E tu, Cafarnaum, serás elevada até os céus? Não, descerás ao inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus Cristo pregou em Cafarnaum. Ali, ele fez milagres. Portanto, por não se arrepender e crer, ela estava em pior condição do que Sodoma e seria mais severamente punida. Vocês que tiveram o candelabro de ouro de Deus entre vocês e não são mais santos, teria sido melhor ter vivido na África, onde Cristo nunca foi pregado, do que em Londres. Será melhor com os indianos, do que com tais professores nominais que vivem no seio da igreja. 12. Aqueles que apostatam e se afastam da verdade. Há alguns nesta era que não apenas perderam sua antiga rigidez na religião, mas
As próprias folhas de sua profissão caíram. Como seu pecado é mais odioso, porque sua apostasia traz um escândalo sobre os caminhos de Deus, então sua punição será responsável. Esses renegados serão pendurados em correntes no inferno. Hebreus 10:38. Se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele. É como se Deus dissesse: executarei a ferocidade da minha ira sobre ele. Ele beberá as borras do cálice da ira, e esse cálice nunca passará dele. 13º. Tais espíritos de Ismael que zombam da religião verdadeira. O apóstolo predisse isso como um pecado dos últimos tempos. Segunda carta de Pedro, 3:3 diz: quero lembrar-vos que nos últimos dias haverá escarnecedores que rirão da verdade e farão todo o mal que desejarem. Isso é assustador quando os homens chegaram a tal ponto de impiedade como, com Luciano, para ridicularizar a vida santa. A língua dos escarnecedores é a arma do diabo com a qual ele atira suas balas contra a religião verdadeira. Há alguns que, embora não sejam bons, ainda assim têm uma estima venerável por aqueles que são bons. Herodes reverenciava João Batista, mas desses o diabo tomou grande posse, que reprovam os outros por aquilo em que mais se assemelham a Deus. Tome cuidado com esse pecado, disse Latimer, pois nunca conheci um escarnecedor que se arrependeu. Os escarnecedores são, em sua maioria, ateus. Quando os homens enfrentam sua consciência e perdem todo o princípio de sinceridade e modéstia, então eles caem em escarnecimento. Estes terão maior condenação. Isaías 28:22. Portanto, não zombem mais, ou seu castigo será ainda maior. Pois o Senhor Todo-Poderoso, me disse claramente que está determinado a esmagá-los. Vocês serão presos em correntes de escuridão, e essas correntes serão fortalecidas. 14º. Tais como perverteram outros por seus escritos corruptos. Eles apresentaram livros cheios de erros, e outros sugaram o veneno desses livros e foram condenados. Alguns publicaram para o mundo que a virtude moral não difere da graça, e assim fizeram com que as pessoas descansassem em suas moralidades, nunca aspirando ao novo nascimento. Infelizmente, um homem pode manter um decoro moral. Ainda assim pode haver algum pecado que reine em seu coração. O fariseu podia dizer: eu não sou adúltero, Lucas 18:11. Mas ele não podia dizer: eu não sou orgulhoso. A moralidade pode refrear, mas não pode mudar. Os socinianos têm abordado muitos erros condenáveis na imprensa contra a divindade de Cristo. Estes beberão mais profundamente no cálice da ira. Se os infratores da lei de Deus são punidos 7 vezes, então aqueles que ensinam os homens a quebrar a lei de Deus serão punidos 77 vezes. Apocalipse 19:20. O falso profeta foi preso, aquele que por seus erros havia enganado o mundo, e foi lançado vivo no meio do lago de fogo. 15º. Tais como fazem de seus corpos, que deveriam ser os templos do Espírito Santo, vasos de impureza. Aqueles que ardem em luxúria um dia, sem arrependimento, queimarão em chamas mais quentes do que os outros. Segunda carta de Pedro 2:9. Quem por uma taça de prazer beberia um mar de ira? 16º. Tais como mandam outros homens para o inferno por seu mau exemplo. O mestre bêbado fez seu servo cambalear por seu exemplo. O pai que xinga ensinou seu filho a xingar e o condenou por seu exemplo. Não seria algo a ser lamentado se a criança pegasse a praga de seu pai e morresse? E não é frequente, em um sentido espiritual, que o pai envenene e infecte seu filho por seu exemplo amaldiçoado. Sem dúvida, tais monstros na maldade terão uma porção maior nos tormentos do inferno. Eles não serão condenados apenas por seus próprios pecados, mas pelos pecados de outros homens. Esta foi a razão pela qual Dives desejou que alguns pudessem ir pregar a seus irmãos, para que não fossem para o inferno. Ele havia dado a seus irmãos um mau exemplo, e ele pensou que se eles fossem sentenciados ao inferno, seus tormentos seriam aumentados, e ele seria punido por seus pecados assim como pelos seus. Primeira exortação. Assim como devemos tomar cuidado ao viver em qualquer pecado,
pois o menor pecado vivido e do qual não nos arrependemos nos levará ao inferno. Então, especialmente, tomemos cuidado ao estar no rol negro desses pecadores que mencionei agora. Esses que morrem em impenitência final serão punidos mais severamente. Uma maior mó de ira cairá sobre suas cabeças. Se uma ou duas faíscas da ira de Deus são tão dolorosas, o que é quando ele despertará toda a sua ira? Vez após vez ele conteve sua ira e não despertou sua ira completa. Salmo 78, 38. Segunda exortação. Vamos trabalhar para voar para Cristo pela fé. Vamos fazer com que ele fique como uma tela entre nós e o fogo da indignação de Deus. Romanos 8:1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus Pai não os condenará porque ele está satisfeito com o preço pago por eles. Ele não exigirá a dívida duas vezes, tanto do fiador quanto do devedor, e Jesus Cristo não os condenará, pois os crentes são sua esposa. De modo que, se alguma vez quisermos estar seguros, entremos em Cristo, e estando nesta cidade de refúgio, a justiça de Deus, aquele vingador do sangue, não nos tocará. Tendo vestido a vestimenta da justiça de nosso Senhor, o fogo do inferno nunca poderá chamuscar esta vestimenta. 1 aos Tessalonicenses 1:10. Jesus que nos resgata da ira vindoura. Amém.